Você já parou para pensar que nem toda cicatriz é visível? Que algumas marcas ficam tão escondidas dentro da gente que nem quem está do nosso lado consegue enxergar? Talvez você conheça alguém que carrega as marcas da vida no corpo, mas e as que estão na alma? Elas também doem, e doem fundo. Ela tinha cicatrizes que todos podiam ver, aquelas que aparecem no corpo depois de uma luta, de uma queda, de um momento em que o mundo pareceu desabar. Cicatrizes que falam alto, que contam histórias sem precisar de palavras. Mas o que poucos perceberam foi que bem ao lado dela havia alguém com cicatrizes ainda mais profundas. Cicatrizes invisíveis, silenciosas, como o próprio espírito Apache que carrega dentro de si uma força enorme, mas também um silêncio que grita. É esse silêncio que doía mais, que fazia cada dia ser uma batalha invisível. Enquanto todos olhavam para as marcas dela, julgavam, comentavam, sentiam pena, ele guardava para si uma dor que não podia mostrar. E é exatamente aí que mora o mistério e a força dessa história. Porque a dor que não aparece na pele pode ser tão ou até mais intensa do que aquela que é visível aos olhos. E quantas vezes você já se sentiu assim, com um fardo escondido, uma luta interna que ninguém consegue entender? Talvez você tenha passado por isso, ou esteja passando agora, e é por isso que essa história vai mexer com você. Quando pensamos em cicatrizes, tendemos a imaginar feridas curadas, memórias do que passou. Mas e se eu te dissesse que algumas cicatrizes nunca somem? Não porque o corpo não conseguiu se recuperar, mas porque a alma não teve chance de cicatrizar. Essa é a verdade que o silêncio Apache revela. A força para continuar nem sempre aparece nas palavras ou nos gestos. Às vezes está no olhar quieto, na presença calma, na resistência diária. E essa história que você vai ouvir não é apenas sobre dor, é sobre como enxergar além do que aparece, sobre reconhecer que cada pessoa carrega sua própria batalha, muitas vezes invisível para os outros. E sabe o que torna tudo ainda mais poderoso? É que apesar das cicatrizes dela serem visíveis e as dele invisíveis, havia uma conexão profunda entre os dois, um entendimento silencioso que só quem vive sabe. É nesse encontro que a história ganha uma nova luz, uma nova perspectiva que vai desafiar tudo o que você pensa sobre dor, força e superação. Prepare-se para descobrir como o silêncio pode falar mais alto do que qualquer cicatriz e como, às vezes, o verdadeiro poder está justamente em carregar essas marcas invisíveis com coragem. Mas antes de seguir adiante, eu quero que você pense. Quantas vezes você já julgou alguém pela aparência, sem perceber o que aquela pessoa carrega por dentro? Quantas vezes você escondeu sua própria dor para não mostrar fraqueza? Essa história vai fazer você repensar tudo isso. Porque o que vem a seguir não é só um relato, é um convite para enxergar a dor de outra forma, para se conectar com o que muitas vezes fica guardado, para entender que as cicatrizes, sejam elas visíveis ou invisíveis, são parte do que nos torna humanos. E se essa reflexão já mexeu com você, espere só para o que vem a seguir, porque agora vamos entrar no mundo dessas cicatrizes que falam sem voz, dessas marcas que contam histórias que poucos ousam ouvir. Vamos descobrir juntos por que o silêncio Apache pode ser tão poderoso e doloroso, e como ele pode transformar a maneira como você vê suas próprias cicatrizes. Você está prestes a mergulhar numa história que vai muito além das cicatrizes que a gente vê na pele. Imagine por um momento aquela imagem marcante. Ela, com as marcas da vida estampadas no corpo, cada cicatriz carregando um pedaço da sua história. Uma batalha vencida, uma dor superada. É fácil sentir empatia por quem carrega as marcas visíveis, não é? Porque a gente vê, a gente entende que aquilo ali foi um momento difícil, que deixou uma marca permanente. Essas cicatrizes falam alto, contam histórias que não precisam de
palavras, e por isso acabam atraindo olhares, provocações, comentários. Mas a verdade é que, por mais visíveis que sejam essas cicatrizes, elas são só parte da dor real. Tem algo mais, algo silencioso, que a gente quase nunca percebe. Cicatrizes que ninguém vê, que não aparecem na pele, mas que doem tão profundamente quanto. Ela carregava o peso do passado em seu corpo. Cada marca era uma lembrança, um capítulo de sofrimento, uma ferida que se fechou, mas deixou sua marca para sempre. Era difícil não sentir compaixão ou até mesmo admiração pela força dela. Afinal, é preciso coragem para seguir em frente, mesmo quando o mundo parece ter te marcado para sempre. Mas enquanto todos enxergavam essa luta evidente, havia ao lado dela um outro tipo de batalha acontecendo. Um homem com um silêncio tão pesado que quase podia ser ouvido ecoando dentro da alma dele. Um silêncio típico do Apache, forte, resistente, mas que esconde uma dor profunda. Uma ferida que ninguém tinha acesso porque ela não deixava rastros visíveis. Era uma cicatriz invisível, talvez a mais dolorosa de todas. Você já ouviu falar das cicatrizes invisíveis? Aquela dor emocional, espiritual, que não tem forma nem cor, mas que teima em se fazer presente a cada dia, a cada pensamento, a cada silêncio. O que ninguém sabia, o que poucos se davam conta, era que ele também estava marcado por batalhas, talvez até mais difíceis que as dela, porque essas marcas internas são as que realmente testam a nossa resistência. E essa história, entre ela e o silêncio Apache dele, mostra que nem tudo que dói é visível, e que muitas vezes a dor que não conseguimos ver é a que mais precisa ser compreendida. Enquanto ela enfrentava o julgamento alheio por suas cicatrizes, ele lutava contra um mundo interno que ninguém podia acessar. A dor que ele carregava não era vista em seu corpo, mas vibrava silenciosa em cada gesto contido, em cada olhar distante. Essa dualidade entre o visível e o invisível, entre a dor que todos reconhecem e a que poucos percebem, é o que torna essa narrativa tão poderosa e universal. Porque, se você está assistindo a esse vídeo, é bem possível que também carregue cicatrizes invisíveis, aquelas que você esconde do mundo, mas que te afetam de dentro para fora. E não é fácil viver com essas marcas internas. Muitas vezes, quem tem cicatrizes visíveis recebe olhares, comentários, até ajuda. Mas quem sofre com feridas invisíveis é frequentemente ignorado, incompreendido, isolado. A sociedade tende a valorizar o que pode ser visto, e quando algo está escondido, como uma dor profunda que não se manifesta em feridas abertas, ela parece menos importante. Mas, na verdade, é tudo menos isso. O silêncio Apache não é fraqueza. Pelo contrário, ele representa uma força enorme, um espírito de luta que enfrenta o inimigo sem fazer barulho, que carrega seu sofrimento como quem carrega um fardo pesado, mas que não deixa transparecer. É uma dor que não se mede por cicatrizes no corpo, mas pela resistência da alma. O que mais impressiona nessa história é que, apesar de tanta dor, o silêncio dele não era vazio. Era carregado de significado, de uma força ancestral, de um entendimento profundo da vida e das feridas que ela nos deixa. E essa conexão entre as cicatrizes visíveis dela e o silêncio dele mostra que, muitas vezes, o que acontece dentro da gente é tão complexo quanto o que o mundo pode ver. Eles não precisavam trocar muitas palavras. A linguagem das cicatrizes e do silêncio era suficiente para que eles se reconhecessem e se entendessem. Você talvez já tenha passado por algo parecido. Um momento em que suas próprias cicatrizes, sejam elas visíveis ou não, fizeram você se sentir sozinho, incompreendido. Essa história é um lembrete de que, mesmo quando parece que ninguém vê sua dor, ela existe, ela importa, e há beleza e força na forma como você escolhe lidar com ela. Mais do que isso, é um convite para olhar ao redor com mais atenção, para tentar enxergar as cicatrizes
invisíveis das pessoas ao seu redor, e para entender que o silêncio pode ser o grito mais alto de todos. Mas essa história está só começando a revelar suas camadas. Ainda há muito para entender sobre o que esse silêncio Apache carrega e sobre o que essas cicatrizes invisíveis realmente significam. O próximo passo é mergulhar nas batalhas internas dele, para entender por que o silêncio é tão pesado e o que essa força silenciosa pode nos ensinar sobre dor, resiliência e conexão. Você está pronto para seguir comigo nessa jornada? Porque a partir daqui, a verdade começa a se abrir e a transformar tudo aquilo que a gente pensa sobre cicatrizes e sobre o que significa realmente estar marcado pela vida. As cicatrizes dela não eram apenas marcas no corpo. Cada uma delas parecia ter uma voz própria, como se gritasse ao mundo histórias que ninguém poderia apagar. Algumas eram finas e quase imperceptíveis, outras mais profundas, como lembranças que nunca quiseram se calar. Mas, juntas, todas contavam algo: resistência. Para quem olhava de fora, talvez fosse apenas um mapa irregular na pele, mas para ela, eram capítulos inteiros de uma vida marcada por lutas. E, de certa forma, também eram um escudo, porque quando as cicatrizes estão à mostra, as pessoas veem e reconhecem. Ela passou por algo. Só que o que ninguém imaginava é que isso, paradoxalmente, fazia com que a dor dela fosse mais fácil de aceitar do que a dele. Sim, porque enquanto todos olhavam para ela com compaixão, ele estava ali, silencioso, quase invisível, carregando marcas que ninguém tinha coragem de procurar. E talvez seja justamente isso que mais doía nele. As cicatrizes dela tinham voz. As dele, não. As dela despertavam olhares, perguntas, histórias. As dele ficavam presas num silêncio Apache que parecia interminável. E se você já sentiu sua própria dor ser ignorada porque ninguém podia vê-la, você entende exatamente do que eu estou falando. Mas aqui está o detalhe mais impressionante. Embora as marcas dela fossem evidentes, aquilo não significava fraqueza. Pelo contrário, havia uma força inegável no fato de continuar andando, mesmo quando todo mundo podia ver onde a vida havia batido mais forte. Essa força chamava a atenção de todos, menos dele. Não porque ele não a admirasse, mas porque ele via algo que os outros não viam. Ele sabia, no fundo, que cada cicatriz dela carregava algo que ele também conhecia, só que no silêncio. Era como se a dor visível dela fosse um reflexo perfeito da dor escondida dele. Dois mundos diferentes, mas ligados pelo mesmo peso. E é aqui que algo curioso acontece. Quando a gente vê uma cicatriz, a gente tende a pensar no que a causou. Uma queda, um acidente, uma perda, mas raramente pensamos no que vem depois. Como é viver com aquela marca? Como é encarar o espelho todo dia e lembrar do que aconteceu? Ela vivia isso. Só que, para ele, cada olhar que ela lançava ao próprio reflexo parecia dizer algo mais profundo. Você também sente isso, não é? E, sem palavras, ele respondia. Porque no silêncio Apache dele havia um eco dessa mesma dor. Uma conexão que não dependia de explicações. Essas cicatrizes, mesmo as que ninguém ouvia, começaram a criar uma ponte entre os dois. E aqui está algo poderoso. Quando duas dores se reconhecem, elas não precisam competir, elas simplesmente se entendem. É por isso que, por mais que o mundo inteiro olhasse para ela, apenas ele realmente via quem ela era além das marcas. Porque só quem tem cicatrizes invisíveis consegue entender que elas nunca são apenas marcas. Elas são lembretes vivos de batalhas que ninguém mais presenciou. E é exatamente aqui que a história começa a ganhar outra dimensão. Porque se até agora você achava que tudo era sobre ela, está prestes a perceber que a dor dele não apenas se conecta com a dela, mas muda tudo. E quando você entender a profundidade desse silêncio, vai descobrir que, às vezes, as cicatrizes que ninguém vê são as que mais precisam ser ouvidas. E é justamente aí que nós vamos entrar agora.
no silêncio Apache dele e no peso que essas cicatrizes invisíveis carregam. O silêncio dele não era comum. Não era aquele silêncio confortável que preenche pausas ou dá espaço para o outro falar. Era um silêncio denso, quase palpável, como se cada segundo sem palavras carregasse toneladas de lembranças e dores que ele nunca ousou expor. Era o tipo de silêncio que só um espírito Apache pode ter, firme, impenetrável, mas cheio de significados que ninguém mais entende. E se você já esteve perto de alguém assim, sabe que esse tipo de silêncio fala mais do que 1000 frases jamais conseguiriam. Ele não precisava explicar nada, não precisava justificar por que preferia se calar enquanto o mundo falava demais. Sua presença já dizia tudo. O olhar parado, a respiração controlada, os gestos contidos, tudo nele parecia guardado a 7 chaves. Só que quem olha de verdade, quem se permite ir além da superfície, consegue ver que esse tipo de silêncio não é vazio. Pelo contrário, ele é o reflexo de batalhas invisíveis, de cicatrizes emocionais que o tempo não conseguiu apagar. Cada vez que ele ficava quieto, não era porque não tinha nada para dizer, era porque tinha coisas demais que ninguém jamais entenderia. E de alguma forma, ela entendia. Talvez fosse porque as próprias cicatrizes visíveis dela tinham lhe ensinado a decifrar aquilo que não se vê. Ou talvez porque a dor, quando é verdadeira, cria uma espécie de código secreto que só quem já sofreu é capaz de reconhecer. Ela não precisava que ele falasse. Bastava estar perto dele para sentir o peso daquele silêncio Apache. Um silêncio que não pedia compaixão, mas que carregava uma verdade que muitos preferem ignorar. Nem toda dor se manifesta aos olhos. Algumas dores gritam apenas dentro da mente e do coração. Quantas vezes você já se sentiu assim, segurando um grito que ninguém ouve, vivendo uma guerra que ninguém nota, apenas porque não há marcas para provar que ela existe? Esse é o fardo das cicatrizes invisíveis. Elas não chamam atenção, não atraem olhares curiosos, não despertam perguntas e por isso muitas vezes são ainda mais solitárias. Ele vivia exatamente isso e, no entanto, não havia amargura em seu silêncio. Havia resistência, um tipo raro de força, aquela que não precisa de testemunhas para existir. Era isso que o tornava diferente. O silêncio Apache dele não era apenas ausência de palavras, mas uma escolha consciente. Suportar tudo sem pedir ajuda. Não porque não precisasse, mas porque aprendeu a não esperar que alguém entendesse. E por mais estranho que pareça, havia algo inspirador nessa postura. Porque no fundo, esse silêncio não era só dele. Quantas pessoas vivem caladas, carregando dores que nunca verbalizaram? Quantas se escondem por trás de sorrisos ou olhares vazios, esperando que alguém finalmente enxergue além do que está visível? Foi essa conexão que começou a aproximá-los de um jeito quase inexplicável. Ela, com suas cicatrizes expostas, era a prova viva de que sobreviver deixa marcas. Ele, com seu silêncio pesado, era a prova de que nem sempre precisamos mostrar nossas feridas para que elas sejam reais. 2 extremos que se encontraram num ponto em comum: a compreensão sem palavras. E quando esse tipo de entendimento acontece, ele é impossível de quebrar. Mas é aqui que a história começa a mudar de tom. Porque não basta apenas reconhecer o silêncio. É preciso descobrir o que ele esconde. O que havia por trás daquele olhar contido? Que batalhas ele lutou sozinho, sem que ninguém percebesse? E como esse silêncio Apache, aparentemente impenetrável, estava prestes a revelar algo capaz de transformar não apenas a vida dele, mas também a dela? Essas respostas estão logo adiante. E quando você ouvir, vai entender por que algumas cicatrizes, mesmo as invisíveis, tem o poder de mudar tudo. A primeira vez que ela realmente o olhou nos olhos, algo aconteceu. Não foi um olhar qualquer. Não havia palavras, apenas um
instante de reconhecimento profundo, como se duas almas marcadas pelo mesmo peso finalmente se encontrassem. Ele não disse nada, como sempre, mas naquele silêncio havia uma confissão que só ela conseguiu ouvir. Foi como se cada cicatriz dela, exposta para o mundo inteiro, encontrasse eco nas cicatrizes invisíveis que ele carregava em silêncio. Não havia julgamento, não havia pena, apenas entendimento. Um entendimento puro, quase impossível de explicar. Ela, acostumada a ser vista apenas pelas marcas no corpo, sentiu algo diferente naquele olhar Apache. Ele não olhava para as cicatrizes dela com curiosidade ou compaixão. Ele via além delas. Via a mulher que havia sobrevivido, que tinha suportado dores que muitos não aguentariam. E pela primeira vez, ela não se sentiu exposta, se sentiu reconhecida. Não pelas feridas que o mundo via, mas pela força que só alguém como ele, com suas próprias batalhas silenciosas, poderia compreender. Foi nesse encontro silencioso que algo começou a mudar. Ele não precisou tocar nas cicatrizes dela para validá-las, nem ela precisou ouvir as histórias que ele nunca contou. Às vezes, a verdadeira conexão não acontece no que é dito, mas no que é sentido. E entre eles havia uma linguagem invisível, construída por olhares e silêncios que diziam mais do que qualquer palavra. E acredite, isso foi libertador para os dois, porque até aquele momento ela tinha aprendido a lidar com a forma como os outros haviam, como alguém marcada pelo passado, alguém definida pelas cicatrizes. Mas com ele, não. Para ele, as marcas eram apenas sinais de resistência. E, no silêncio Apache dele, ela encontrou algo que ninguém nunca tinha lhe dado: paz. E sabe o mais impressionante? Ele também mudou. Pela primeira vez, o silêncio, que sempre foi seu refúgio, deixou de ser apenas um abrigo e passou a ser uma ponte. Pela primeira vez, ele não estava sozinho com suas cicatrizes invisíveis. Porque, mesmo sem conhecê-las por completo, ela as sentiu. Ela não precisava ver para saber que elas existiam. E isso, para ele, significava tudo. Esse encontro não foi um momento dramático, cheio de lágrimas ou grandes discursos. Não. Foi algo simples, quase imperceptível, mas profundamente transformador, porque às vezes a maior revolução acontece no silêncio, no simples fato de finalmente ser visto, mesmo sem ser mostrado. E foi exatamente isso que quebrou as barreiras entre eles. Ela não tentou curar a dor dele, e ele não tentou minimizar a dela. Eles apenas ficaram ali, lado a lado, como dois sobreviventes que reconhecem o peso das batalhas um do outro. E é aqui que a história dá um salto. Porque o que nasce desse encontro não é apenas empatia, é algo maior, algo que vai além de enxergar a dor do outro. É encontrar um significado dentro dela. E quando você entende isso, percebe que as cicatrizes, visíveis ou invisíveis, nunca foram sobre fraqueza. Elas sempre foram provas vivas de força. Mas a parte mais poderosa ainda está por vir. Porque agora você vai descobrir a lição Apache. Aquilo que ele nunca disse em voz alta, mas que seu silêncio sempre carregou. Uma verdade que pode mudar a forma como você enxerga sua própria dor. E até a dos outros. A lição Apache não veio com palavras. Não houve discursos nem explicações complicadas. Ela estava ali, escondida no silêncio dele, na maneira como ele olhava para a vida, como se carregasse séculos de histórias sem nunca precisar contá-las. Era algo quase ancestral, como se a própria alma dele guardasse a sabedoria de quem aprendeu, na dor e na solidão, a sobreviver sem esperar que o mundo compreendesse. E naquele instante ficou claro: a maior força não está em quem mostra suas cicatrizes, mas em quem aprende a conviver com elas, mesmo que ninguém mais consiga vê-las. Ele nunca disse: eu também sei como é. Nunca tentou competir com a dor dela ou transformá-la em algo menor.
O silêncio Apache não precisava de comparação, porque ele não buscava provar nada. Ele apenas existia, firme, estável, profundo. E é exatamente isso que tornava sua presença tão poderosa. Porque, no fundo, essa é a lição. Nem toda cicatriz precisa ser explicada, e nem todo sofrimento precisa ser exposto para ser verdadeiro. Algumas dores só podem ser entendidas quando paramos de tentar explicá-las e simplesmente as sentimos. Ela aprendeu isso com ele. Ao lado dele, percebeu que não precisava justificar as marcas no seu corpo para alguém que já conhecia muito bem as marcas da alma. Descobriu que não havia necessidade de contar cada detalhe, porque ele não pedia respostas. Ele só ficava ali. E no silêncio dele, ela encontrou algo que nunca havia experimentado: a liberdade de não precisar se defender. Pela primeira vez, suas cicatrizes não eram vistas como fraqueza ou motivo de pena. Elas eram vistas como o que realmente eram: símbolos de sobrevivência. E talvez seja essa a essência do que os Apaches sempre souberam. Eles compreendem que a dor faz parte da vida, mas não é a vida inteira. Eles carregam a certeza de que cada marca é apenas um traço em um mapa muito maior, um lembrete de que ainda há caminhos a percorrer. E quando você entende isso, as cicatrizes deixam de ser algo que te prende ao passado e começam a ser o que te empurra para frente. Ele, com seu silêncio pesado e cheio de histórias não ditas, ensinou isso sem dizer uma única palavra. E ela, com suas marcas expostas, mostrou que existe uma força única em aceitar quem você é, com tudo o que já viveu. Juntos, eles provaram algo simples, mas transformador. Não é a ausência de cicatrizes que define a força de alguém, mas a capacidade de continuar vivendo, mesmo quando elas ainda doem. E agora eu te pergunto, quantas cicatrizes você tem escondidas? Quantas marcas você aprendeu a silenciar porque achou que ninguém entenderia? A verdade é que você não precisa mostrá-las para que elas sejam reais. Elas já são parte de você, assim como o silêncio Apache era parte dele. E se existe algo que essa história nos ensina, é que toda cicatriz, visível ou não, é um testemunho, não de fraqueza, mas de resistência. Só que ainda falta uma última peça desse quebra-cabeça, porque se até aqui você entendeu a força das cicatrizes e o poder do silêncio Apache, o que vem agora vai levar tudo isso para outro nível. Prepare-se, porque o próximo passo não é apenas sobre eles, é sobre você. As palavras nunca vieram, não era preciso, porque no silêncio Apache dele havia uma verdade que nenhuma frase conseguiria explicar. E ao lado dele, ela entendeu algo que até então nunca tinha percebido. Cicatrizes não são o fim da história. Elas são a prova de que ainda estamos aqui, de que resistimos. Cada marca, visível ou invisível, é um grito silencioso dizendo: eu sobrevivi. E talvez seja exatamente por isso que, quando ele a olhou, ela não se sentiu quebrada. Pela primeira vez, sentiu-se inteira. Esse é o tipo de olhar que não julga, não questiona, não pede justificativas. É o olhar de quem também carrega batalhas, de quem aprendeu que não existe dor pequena, que todo sofrimento merece respeito, mesmo aquele que ninguém vê. E naquele instante, entre o silêncio dele e as cicatrizes dela, nasceu algo que vai além da compreensão. Um entendimento que não exige palavras, mas que é capaz de curar. E é aqui que a história deixa de ser apenas sobre eles e passa a ser sobre você. Porque se está ouvindo isso agora, talvez já tenha escondido suas próprias dores. Talvez já tenha sorrido quando tudo o que queria era chorar. Talvez tenha aprendido a engolir palavras, a se calar, porque achou que ninguém entenderia. Mas a lição Apache não é apenas sobre aceitar suas cicatrizes. É sobre olhar para elas e perceber que você ainda está de pé, que elas não são vergonha, são troféus silenciosos de tudo o que você já venceu. Ele não disse nada, mas a presença dele dizia tudo. Não é preciso mostrar para que seja real.
Essa é a força dos que carregam cicatrizes invisíveis. Eles não precisam provar nada, é para ninguém. E você também não precisa, porque no fundo, as maiores batalhas não são aquelas que deixam marcas na pele, mas aquelas que moldam quem nós somos por dentro. E agora, eu quero que você faça algo, não para mim, não para eles, para você. Olhe para si mesmo, para cada dor que você escondeu, para cada silêncio que você suportou. E se você entende o peso dessa história, escreva aqui nos comentários apenas uma frase: minhas cicatrizes não me definem, elas me fortalecem. Por quê? Quando você faz isso, não está apenas comentando, está declarando para si mesmo que você também carrega a mesma força silenciosa que fez desse encontro entre ela e ele algo inesquecível. E talvez, assim como ela descobriu no olhar Apache dele, você também encontre em suas próprias marcas um novo significado, não de dor, mas de vitória. E sabe de uma coisa? Isso ainda é só o começo, porque a verdadeira transformação não termina quando a história acaba. Ela começa dentro de quem ouve e decide nunca mais enxergar suas próprias cicatrizes do mesmo jeito. Se você chegou até aqui, é porque essa história falou com você. Talvez porque você também carregue cicatrizes, ou talvez porque tenha entendido de uma vez por todas que não está sozinho nessa caminhada. E se essa mensagem tocou algo dentro de você, eu quero te fazer um convite especial. Inscreva-se agora no canal. Aqui, cada história é um lembrete de que nossas dores podem se transformar em força e que sempre existe alguém que entende o que você sente. E antes de sair, quero que faça algo simples, mas poderoso. Comente aqui embaixo: eu recebo, se essa mensagem falou com você. Porque quando você escreve isso, não está apenas comentando, está declarando que aceita a força que existe dentro de você, mesmo com as marcas que a vida deixou. E não se esqueça, deixe o seu like, porque isso nos ajuda a levar essa mensagem para ainda mais pessoas que precisam ouvir exatamente o que você acabou de ouvir. E agora, não pare aqui. O próximo vídeo já está na tela e eu garanto que ele vai tocar ainda mais fundo na sua alma. Clica nele e vem comigo continuar essa jornada.